Bonita nunca imaginou que o assunto urgente da Sr. Queen seria levá-la de volta à antiga casa onde morava. Assim que entrou, sentiu inúmeros olhares recaírem sobre si, o que a fez se aproximar ainda mais da mulher à sua frente. O interesse excessivo das pessoas a assustava, e ela se perguntava como a outra suportara aquilo por tanto tempo. Com gente à frente e atrás, Bonita teve a estranha sensação de estar sendo filmada, como se os olhos curiosos dos antigos vizinhos fossem câmeras apontadas para cada passo seu. Não muito longe, viu Cam de pé atrás da cerca, observando-a com uma expressão difícil de decifrar, algo entre surpresa e raiva. Ela conseguiu encará-lo apenas por um instante antes de desviar o olhar, ao contrário de Kirafat, que o enfrentou sem medo. No fim, Ken abaixou a cabeça e entrou em casa. "O que estamos fazendo aqui?" sussurrou Bonita. "Dizem que comprei você com dinheiro, então achei que devia vir comprar de verdade. O que acha?" "Não tem graça", respondeu ela séria. "Não estou brincando, estou falando sério." Kirafat não suportava mais vê-la assustada ou confusa sempre que o passado surgia. Se Bonita fugira para recomeçar, então ela queria garantir que isso fosse possível. "Já disse que tudo o que te assusta, eu vou destruir." O tom e o olhar firme dela a deixaram sem palavras. Bonita quis dizer que o medo já estava diminuindo, restando apenas a dúvida se era realmente digna de ter sido escolhida por alguém como ela. Se não estivesse tão cega pela insegurança, perceberia que entre as duas as ações já falavam mais alto do que qualquer palavra. Quando chegaram à porta da casa, Bonita hesitou, incapaz de dar mais um passo. Kirafat segurou sua mão e a puxou para dentro. "Vamos, sua mãe está esperando." "Esperando?" "Sim. Antes disso, conversei com ela." Bonita só entendeu o que estava acontecendo quando viu a mãe sentada no sofá, no meio da sala. O móvel parecia velho demais para receber alguém como a Sra. Queen, mas ela se sentou sem hesitar. De repente, a casa pareceu ainda mais desgastada diante da presença dela. Foi então que Bonita compreendeu como a simples aura de uma pessoa podia transformar completamente o ambiente ao redor. "Sente-se aqui, ao meu lado", disse Kirafat, com firmeza. Bonita obedeceu, sentando-se ao lado dela. Um dos homens da Sr. Queen colocou um envelope pardo sobre a mesa. "Todos os documentos que você pediu estão aqui." Bua, a mãe de Bonita, lançou-lhe um olhar carregado de ressentimento. A filha a colocara em uma posição difícil, ainda mais agora, diante de alguém tão poderosa. Cam a pressionava constantemente, exigindo que devolvesse o dinheiro caso não trouxesse Bonita de volta. "Leia os documentos antes de assinar", disse Kirafat, estendendo-os. Bonita franziu a testa, sem entender, até ouvir a frase seguinte. O coração gelou. "O valor que você pediu em troca da liberdade total de Bonita. Então era isso." No fim das contas, sua mãe ainda a via como algo que podia ser comprado e vendido. Qualquer um, desde que tivesse dinheiro suficiente, poderia tê-la. Uma casa com terreno na província escolhida e o pagamento de todas as suas dívidas atuais, completou Kirafat. "Posso assinar agora?" interrompeu Bua, sem sequer ler o conteúdo. Tudo o que queria era pegar o dinheiro e ir embora o mais rápido possível. Por um instante, um aperto breve atravessou seu peito. Talvez o vislumbre de um futuro solitário, envelhecendo sem ninguém. Mas o pensamento desapareceu tão rápido quanto veio, engolido pela soma oferecida. "Mãe!" "Não me chame assim. Tudo isso é culpa sua. Feliz agora? Finalmente livre?" Bonita permaneceu em silêncio. "Aham", pigarreou Kirafat, interrompendo com um tom controlado. Tinha trazido Bonita ali para libertá-la, não para vê-la ferida por palavras que só serviam para abrir feridas antigas. "Você quer que ela assine?" O rosto de Bonita refletia tristeza, algo impossível de ignorar. Kirafat pegou os papéis antes que ela pudesse responder. Se Bonita não quisesse, aquele acordo simplesmente não existiria. Bonita demorou a falar. Olhou para a mãe, buscando um último traço de amor, de arrependimento. Qualquer coisa, mas não encontrou nada. O que via diante de si era uma estranha movida apenas pela ganância. Por muito tempo tentou ignorar isso, acreditando que ainda devia algo à mulher que lhe dera a vida. Mas agora, compreendia que essa dívida finalmente chegava ao fim. "Assine", disse em voz baixa. Aquele era o último fio que ainda as unia, e sua mãe não hesitou nem por um segundo antes de cortá-lo. No instante em que a assinatura foi feita, Bonita sentiu o corpo leve, como se algo imensamente pesado tivesse sido arrancado de dentro dela. A sensação foi tão forte que ela se agarrou ao braço da Sr. Queen, com medo de desaparecer, de se perder.
Agora Bonita era completamente sozinha, sem família, sem ninguém para se preocupar. Espero que não haja mais entrevistas nem emboscadas na universidade para exigir dinheiro ou fazer escândalos, disse ela, reforçando o acordo. Eu sei, respondeu Bua, ríspida. Kirafate fez um sinal para que um de seus homens entregasse a mala cheia de dinheiro à mulher. Em seguida, levantou-se e puxou Bonita consigo. Não há mais nada aqui para você se apegar. A partir de hoje, quero que você recomece sem precisar se esconder ou ter medo. Bonita sentiu. Agarrou com força o braço da outra mulher. Pela primeira vez sentiu o corpo tão leve, não por felicidade de deixar a mãe para trás, mas por alívio, como se todo o peso que carregava tivesse sido retirado dos seus ombros. Não sabia se alcançaria esse momento se não tivesse encontrado aquela mulher na loja. Talvez ainda vivesse escondida, com medo de ser descoberta para sempre. Obrigada, Queen. E agora? Você ainda quer que eu fique? Chefe! Cuidado! Kem avançou de repente com uma faca de cozinha em direção a Kirafate. Saindo dos portões, ninguém teve tempo de reagir. O homem se camuflou entre os curiosos e, no instante certo, desferiu um golpe certeiro no abdômen de Kirafate, antes de fugir. Queen! O ombro delicado de Bonita foi apertado com força. Viu a outra franzir a testa, desta vez tentando conter a dor. Alguns seguranças saíram em perseguição a Kem, enquanto outros ligavam para a ambulância com expressões tensas. As pessoas ao redor entraram em pânico, afastando-se como um enxame. Ninguém ousou se aproximar de Kirafate. Por que você não desviou? Bonita gritou, fora de si. Se a mulher tivesse se movido, talvez tivesse escapado da lâmina. Mas Kirafate permaneceu firme, protegendo Bonita, e por isso fora ferida. Ah, é a primeira vez que sou esfaqueada. Você acha que isso é estatística? A voz de Bonita tremia. Os olhos ardiam ao ver a dor estampada no rosto dela. Não estava acostumada àquela fragilidade e não queria revê-la jamais. Da última vez você estava disposta a morrer por mim. Kirafate lembrava-se do copo que Bonita tomara em seu lugar. Se estivesse envenenado, Bonita não estaria ali. Agora é minha vez. Não seja assim. Bonita soluçou e ajoelhou-se. Tocou o rosto dela, tentando mantê-la consciente, a pele ia ficando pálida. Felizmente, Kem não retirara a faca. Se o tivesse feito, Kirafate já teria perdido muito sangue. Eu não gosto de dever nada a ninguém. Pode me dever, mas não assim. Dói bastante. Kirafate engoliu em seco, sentindo a dor se espalhar. Mal conseguia se mexer. Procurou os subordinados com os olhos, aguardando ordens. Se eu morrer, não se esqueça. Quem disse que você vai morrer? Bonita interrompeu, firme, apertando os dedos na pele dela. Se você morrer, eu não vou mais te amar. Vou amar outra pessoa, beijar e abraçar qualquer um, só para te provocar. Era uma ameaça eficaz, não fosse o tom ternamente infantil. Kirafate tentou responder, mas não conseguiu. Eu estou com medo. Você entende? Ela entendia. Tendo lidado com tanta gente ao longo da vida, sabia desde o início que Bonita temia o abandono, temia não ser mais necessária. A única forma de lhe dar segurança era assim: presença e certeza. Kirafate sabia que Kem não ficaria quieto se ela aparecesse, mas não esperava tamanha ousadia. Poderia ter desviado do golpe, mas a lâmina atingiria Bonita. Por isso, optou por permanecer imóvel. Aceitou o risco porque aquilo resolveria muitas questões. Se morresse, o jogo terminaria ali. Se sobrevivesse, todo o medo e a desconfiança de Bonita poderiam desaparecer. E se você morrer? E eu? Eu não vou morrer com você. Vou viver da forma que mais te decepcionaria. Vou ser rebelde, amar qualquer um, ignorar tudo, só para te deixar triste por ter feito isso. Kirafate apertou sua mão em resposta, sinalizando que entendeu. O som da sirene da ambulância aproximava-se. A visão dela começou a embaçar. A imagem de Bonita tornou-se turva. Talvez estivesse perdendo muito sangue. O que fazia agora lembrava um jogo de roleta russa. A única questão agora era se ela sobreviveria ou não. Não durma. Não feche os olhos, entendeu? Bonita suplicou, a voz embargada. Fique comigo, meu amor. Ela sussurrou suavemente, pressionando a testa contra a de Kirafate. As lágrimas escorriam sem controle, caindo sobre o rosto da mulher inconsciente, que já não podia perceber que alguém chorava desesperadamente por ela. A família de Kirafate chegou rapidamente ao hospital. Kita segurava a mãe pelos ombros, enquanto Wazin caminhava à frente, o rosto tenso, sem uma palavra. O ar parecia pesado demais. O som dos passos ecoava no corredor silencioso. Lady Kirin não repreendeu Bonita. Ao vê-la sentada, tremendo e chorando, com os olhos inchados e vermelhos, entendeu que não era o momento.
Ninguém perguntou o que havia acontecido. O mais importante agora era que Kirafat permanecia na sala de cirurgia, entre a vida e a morte. Kita soltou um longo suspiro, passando a mão pelos cabelos. Deveria ter prestado mais atenção à mensagem que a irmã lhe enviara horas antes. Open quote. Se algo acontecer, não deixe Bonita sofrer. E não deixe a mamãe culpá-la. Close quote. Naquele momento, ele pensou que fosse apenas algo relacionado a Kong Tap. E já havia resolvido essa questão, mesmo que para isso tivesse usado palavras duras e força física. Ficou claro que aquele homem não representava ameaça alguma para Kirafat. Mamãe, sente-se primeiro, disse ele com calma. Lady Kirin se sentou em uma cadeira de metal em frente à sala de cirurgia, não muito longe de Bonita. O silêncio pairava até que, cerca de uma hora depois, a porta se abriu e o médico saiu. Disse algo em voz baixa e o som dos soluços de Bonita ecoou pelo corredor. Lady Kirin, sem dizer nada por um instante, estendeu a mão e pousou-a sobre o ombro da jovem. Por que está chorando tanto? Minha filha ainda não morreu. Mas... A senhora Queen se machucou por minha causa. Como assim, por sua causa? Perguntou Lady Kirin, com um olhar afiado. Bem, hoje... Mamãe, interrompeu Kita com firmeza. Acho melhor esperarmos que Queen conte essa história ela mesma, não acha? Ele sabia exatamente o que aconteceria se Bonita dissesse a verdade. No pior cenário, sua mãe poderia afastá-la de Kirafat para sempre. Era melhor esperar que a própria Queen explicasse tudo, no seu tempo. Lady Kirin podia ser controladora, mas sempre considerava os sentimentos da filha, e Kirafat jamais aceitava algo que a desagradasse. Você está escondendo algo de mim, King? Perguntou ela, estreitando os olhos. Não, mãe. Mas parece que isso é algo que Queen já previa que poderia acontecer. Ela? Previa? Sim. Lady Kirin manteve o olhar sobre o filho por um longo tempo antes de suspirar e assentir. Tudo bem. Faremos como ela queria. Mas para Bonita, aquilo não fazia o menor sentido. As palavras ecoavam em sua mente, embaralhadas. Queen já previa que isso poderia acontecer. O que exatamente King queria dizer com isso? Não era apenas Lady Kirin que estava sendo deixada no escuro. Bonita também estava. Queen havia escondido algo dela. Algo que agora parecia muito maior do que tudo que tinham vivido até ali.